Estamos ao vivo. Esse é o programa Saúde Master, campeoníssimo de audiência neste momento pelo canal 520 da Claro para toda a Paraíba. Conquistamos uma audiência extraordinária em 4 anos de programa. Mas o YouTube, nesse endereço que está aparecendo, também está transmitindo ao vivo nesse momento, em TV Masterplay. Quando acabar esse que será o segundo bloco, você já tem toda a entrevista disponibilizada para a eternidade. O endereço tvmaster.tv na internet, os queridos internautas também estão a nos observar e a interagir. E esse número e o código QR sempre ficará para que você possa perguntar. O número é bem fácil, remeterá ao meu WhatsApp aqui na bancada, o 981925555, e o código QR famoso. Basta apontar a câmera do celular. Nós vamos iniciar o segundo bloco. Tem muita história e eu sempre atribuo desde o primeiro programa. E essa entrevista com as ilustres médicas já será a minha entrevista de número 526 e 527. Isso porque eu já tenho a meu lado a ginecologista, a doutora Sabrina Mello, e também a pediatra, a doutora Vanessa Maropo. Doutora Sabrina Mello, muito obrigado, doutora. Finalmente, né, doutora? Mas tudo no tempo de Deus. Exatamente. Eu agradeço demais, né? E peço até desculpas pela demora de estar vindo por aqui. Pelo amor de Deus. Doutora, nesses momentos, né, de tanto hábito, de tantas entrevistas que traduz um recorde mundial, quando eu vejo uma possível dificuldade em um tempo, eu fico contente, porque eu sei que vocês estão no ofício de salvar vidas. E no caso aqui da doutora Vanessa, que é pediatra e também neonatologista, doutora, o nosso encontro, puramente um encontro de Deus. Sim. Mas uma felicidade imensa de estarmos aqui juntos. Não é isso, doutora? Isso. Bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade também. Conheci Fábio totalmente num acaso inusitado, né? mas algo... Estamos aqui. E quando eu vi o currículo das doutoras, todas jovens, belíssimas, atuantes de uma maneira incrível, no final vocês saberão das redes sociais e poderão ampliar as dúvidas no que chamamos utilidade pública. Olhem o nosso tema, que iremos tratar como a vertente principal desse segundo bloco. O parto humanizado melhora a saúde do bebê e da mãe, proporcionando uma experiência mais segura e acolhedora. Eu vou começar aqui com a ginecologista e também mastologista, a doutora Sabrina Mello. Doutora, essa frase aí, eu acho que é a essência da verdade, mas a senhora é a dona da sabedoria. Diga aí, doutora. Exatamente, sem dúvidas, né? Eu acho que um preparo e um entendimento de um parto que vai acolher essa mãe e esse bebê, ele é fundamental. E não só para esse momento da vida dos dois ou daquela família, mas para a vida inteira. São memórias que fixam, né? Se a gente perguntar a uma mulher como foi o parto dela, ela pode ter 80 anos, que ela vai lembrar com detalhes daquele dia. Então, se preparar para isso é fundamental. E isso começa muito no pré-natal, que é uma coisa que a gente discute muito, né? A gente só fala de parto quando a gente tem um beta positivo. Não se fala nas escolas, não existe uma educação para isso, né? E que seria tão importante para a gente poder já compreender, estudar e disseminar esse conhecimento. Mas, quando tem aquele beta positivo que chega para a gente no consultório, ali a gente começa a trabalhar todo esse processo, que
finaliza ali, no parto. Então, esse conhecimento adquirido da importância, por exemplo, da mãe ficar aquela 1 hora ali com o bebê no pós-parto, ela vai mudar muito, tanto o pós-parto dessa paciente, como a relação de amamentação, a relação com esse bebê, esse vínculo com o bebê, que é um dos pilares da nossa prática de parto mais humanizado, respeitoso, acolhedor. Então, sem dúvidas, esse processo ele vai muito além daquele momento único. Ele vai para a vida inteira, não só do pai e da mãe, mas da família toda. Aí, doutora Sabrina, só para que as pessoas venham ainda conhecê-la melhor. A senhora é paraibana, a senhora se formou aqui. Fala um pouquinho dos seus estudos e aperfeiçoamentos. Certo, eu sou da Paraíba, eu nasci em Aroeiras, que é o interior, né, Aroeiras, daqui perto bacana. de Campina Grande, ali perto de Queimadas. Mas aos 6 anos eu vim para cá, né, estudei, né, todo o ensino fundamental e médio por aqui, fiz farmácia antes de fazer medicina. Farmácia, doutora, Terminei bacana. farmácia na UFPB, logo em seguida eu entrei em medicina na FAMENE. E após finalizar, eu comecei a especialidade, né, de ginecologia e obstetrícia, a residência, e logo em seguida mastologia, né? Então, esse tempo aí foi só de aperfeiçoamento para quando eu finalizasse esse processo eu conseguisse, né, me doar e dar o melhor. Então, eu fiz tudo junto, acabei terminando em 2019 e a partir daí eu comecei a fazer consultório, atendo também em maternidades públicas. Que bacana, parabéns, doutora. Parabéns. Hoje já mãe, com filhos, eu vi no Instagram. 2 Sensacional, que coisa linda, né? Obrigada. Doutora Vanessa, pediatra. Doutora, eu vi uma ligação da senhora com a USP em São Paulo. A senhora é paraibana, me diga aí da sua história. Eu sou paraibana também, sou daqui de João Pessoa. Morei um bom tempo em Campina Grande também. Depois fiz faculdade, fiz a UFCG, medicina. Ainda comecei, a Sabrina fez farmácia, eu comecei a cursar enfermagem, mas fiz 6 meses só. Fiz o curso de medicina e depois que eu terminei, que eu fiz a residência, né, tanto de pediatria como de neonatologia na USP, em São Paulo. Então, eu terminei agora recente, voltei a morar em João Pessoa esse ano, em fevereiro. E aí, desde então, estou aqui, quando conheci Sabrina também, Que a gente teve uma ligação muito legal. Eu sei que agora vai ficar aqui. Sim, a com USP é certeza. uma referência para o mundo, inclusive. Sim. Portanto, quando eu vislumbrei, e Deus assim, né, vamos dizer, propiciou de termos, como é o caso agora, 2 médicas extraordinárias em cima desse tema, eu digo, é o pacote da perfeição. Doutora Sabrina, vamos ver a nossa primeira tela-tema, que o Alisson já pode lançar, agradecendo ao Alisson, ao Gessé, a produção da Verônica Amorim, ao Gil e também ao Rafael e toda a equipe do Sistema Master de Comunicação. Vamos ver o que aparecerá. Parto humanizado, mais saúde para todos. Doutora Sabrina. Doutora, é lógico, a gente fala todos porque aí, vamos dizer, repercute em toda a família. E principalmente a mãe e o bebê. Isso é inquestionável, não é, doutora? É verdade, exatamente. Como a gente já tinha falado, sem dúvidas, né? A gente já sabe, já tem, né, respaldo na literatura mostrando, por exemplo, que aquela mulher que é acolhida, aquela mulher que amamenta naquela primeira hora, ela vai dar continuidade a esse processo de amamentação, ela vai ter menos depressão pós-parto. E a gente entende que muito se vem desse conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, porque imagina, né, a mulher que amamenta, ela não vai dar fórmula, então isso vai ser menos custos, né, para o serviço público. E a mulher que não tem depressão pós-parto não usa medicação, não vai precisar de tratamento. Então, tudo isso que é construído nesse processo de parto, ele vai repercutir de saúde, não só para aquela família, mas realmente para toda a população em geral. Um bebê que é amamentado é um bebê que não tem muitas patologias, né? Mais para frente, Vanessa vai poder conversar melhor sobre isso. Então, menos alergias e etc. Então, o parto, ele traz isso, né? Esse vínculo, é o começo de todo o processo, é o começo daquela família, é o começo da sociedade, né? Então, é importante demais a gente conversar sobre esse tipo de parto, né? Um parto, não só um parto natural, ou um parto vaginal, ou uma cesárea, mas o parto
nesse elo, nesse vínculo e nesse respeito que precisa ter sempre. Doutora Vanessa, é lógico que tudo aí está interligado. Quando a gente pensa na pediatria e na evolução da sistemática da saúde, a gente nota que muito antes da concepção já se começa um trabalho pediátrico voltado à mãe e à família. Não é isso, doutora? Isso é uma coisa que até eu e Sabrina estava conversando bastante, né? Que, na verdade, todo esse cuidado com o bebê começa ainda durante a gestação, né? Então, durante todos os cuidados que a mãe mesmo tem com relação à nutrição, à suplementação, vacina da própria mãe, para que ela seja saudável e gere também uma criança saudável, né? Então, todo esse cuidado pré-natal, tanto acompanhando com a obstetra quanto com nós pediatras também, faz com que as coisas fluam de forma mais natural e mais saudável possível, né? Mais natural e saudável. Doutora Sabrina, eu costumo, né, o público já sabe, eu me aprofundo nas pautas e eu pesquiso. Aí eu estive lendo muito, né, sobre o tema e vou fazer uma colocação. Doutora, se eu fosse uma mulher, eu iria fazer o possível e o impossível para ter um parto normal. Aí vem a minha pergunta: o que a mãe, a mulher, a gestante tem que fazer para que se dê um parto normal? E aí, doutora? Pronto, então isso é muito importante, inclusive é assunto da minha primeira consulta quando as pacientes chegam num pré-natal, que é esse cuidado e esse zelo pela gestação, né? A gente sabe que pacientes que têm comorbidades, elas não podem muitas vezes aguardar o tempo do bebê para esperar esse nascimento, que é o ideal. Né? Então, as pacientes, por exemplo, que têm diabetes, as pacientes que têm hipertensão, que são muitas vezes patologias que deflagram ainda durante o pré-natal, elas podem muitas vezes serem evitadas com a alimentação, por exemplo, né? Então, a gente tem aquele costume, um rito, né, da sociedade de dizer que a mulher tem que comer por 2, se ela for ela não vai conseguir segurar essa gestação se não se alimentar. E tem essa cultura, né, de comer muito, comer, né, sem avaliar essa parte nutricional, sem um acompanhamento nutricional. Isso faz com que ela ganhe muito peso durante a gestação e dificilmente a paciente que ganha muito peso, ela não vai ter uma repercussão. Então, o que vai determinar primeiro, né, se a paciente deseja, né, se fosse você, por exemplo, que ia fazer o possível e o impossível, eu ia dizer: vamos cuidar do bem-estar, né? Tanto mental como físico, como da sua alimentação. Então, um ganho de peso adequado, uma suplementação adequada. Muitas vezes a paciente não toma, né, as vitaminas que necessitam para o bebê, independente de uma alimentação bem nutritiva, tem que ter uma suplementação, porque o bebê ele consome muito mais do que aquela mãe está consumindo com os alimentos do dia a dia. Então, vai precisar suplementar de fato. E acompanhamento com esses exames para a gente observar que deficiência tem, porque uma semana de gestação é muito para o bebê. Então, uma semana sem, por exemplo, o ferro adequado, a vitamina D adequada, o ômega 3, isso vai fazer diferença muito grande lá na frente. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, para quem deseja muito parto, né, natural, é cuidar da saúde durante toda a gestação. Além das vacinas, né, que Vanessa já falou, e fazer os exames que a gente tem de rastreamento para identificar alguma infecção, tudo que limite lá na frente. E eu sempre digo, o que a gente faz hoje, a gente não colhe agora, a gente colhe lá na frente. Então, esse pensamento de olhar o alimento, tem nutrientes bacana para mim, para o meu bebê? Se tiver, tudo bem. Se não tiver, é um período muito limitado. Então, ao final da gestação, se permita muito mais comer outras coisas. Mas na gestação, se prive um pouco, vale muito a pena, né? E a gente sabe que o bebê está em formação, é o DNA dele que está sendo formado. Imagina, né? 2 células formando um ser humano. Então, é muita demanda e a gente tem que dar o melhor nessa fase, né? E nos primeiros 2 anos, para que esse bebê tenha um futuro sem intercorrências, sem patologias. Então, é muito isso. Muito importante. Doutora Vanessa, já há pesquisas que a criança, antes de ser gerada, antes de nascer, as telas já estão influenciando negativamente. O que fazer para tirar as telas das crianças? E aí, doutora? Isso aí é algo bem difícil, muitas vezes, né, para muitas famílias, mas a gente já viu realmente, tem vários estudos que comprovam isso,
de atraso de desenvolvimento das crianças, de atraso da fala, de atraso de muito marco motor, né, que essas crianças podem ter devido ao uso de tela. Então, as crianças terminam ficando muito limitadas. É o que eu sempre falo nas minhas consultas, assim, que o melhor lugar para as crianças se desenvolverem é no chão, é brincando, é tendo contato com coisas que vão incentivar ela, né? E a tela termina sendo algo que vai limitar ali a criança, né? Sentada, só olhando, termina não interagindo muito. Então, assim, realmente, isso é uma coisa que vem desde a gestação, mas aí durante todo principalmente os primeiros 2 anos, né, que é o principal período de formação mesmo como é que eu posso dizer assim, do cérebro da criança, né? Então é super importante realmente assim, tentar aguentar um pouquinho aí e fugir das telas. É o que falam, né? Hoje, eu sei, as pesquisas evoluem, mas até uma certa idade tem que ser tela zero mesmo, não é isso, doutoras? Isso, exatamente. Temos que ter esse cuidado e depois o uso propício e adequado dentro dos conceitos da ciência e da sabedoria humana, né, doutora Sabrina? Doutora, quando eu li, e o Alisson já pode colocar a próxima tela tema, quando a gente fala parto humanizado, que é o caso do nosso tema central, doutora, se eu tiver errado, pode me corrigir, viu, doutora? Pelo amor de Deus. O parto humanizado pode ser um parto normal, como também uma cesariana, contanto que seja humanizado. Doutora, falei certo? Demais, é isso mesmo, exatamente isso. A gente tem que respeitar a mulher, né? Não adianta a gente dizer para aquela mulher que não está confortável com a via de parto normal, que ela tem que ter essa via de parto. A gente sempre fala, né? A gente tem que explicar tudo, né? Falar a importância de cada via, os riscos e os benefícios, e aí sim, ela acolhe e escolhe o que ela acha que para ela, naquele momento, é a melhor via de parto. Então, sendo respeitada, sendo acolhida nesse processo mesmo de procedimento cirúrgico, né, que é a cesariana, tentar baixar a luz um pouco, né, colocar a música se ela desejar, deixar o ar-condicionado ligado, contato pele a pele, amamentação nesse primeiro momento. Então, dentro do que a gente pode de um centro cirúrgico, né, que às vezes existe algumas limitações, oferecer isso para a paciente. Então, falou super bem, é exatamente isso. Aí, doutora Sabrina, as mães normalmente são obedientes, elas escutam o que as senhoras falam, as instruções, porque geralmente o homem é um pouco desobediente, o pai às vezes atrapalha, não é, doutora? E aí, doutora? Não, elas são, né? Eu acho que esse instinto já materno, né, de se dar o melhor de si, né, de fazer o melhor naquele período, ele já começa nesse momento. Algumas realmente não conseguem por conta já de uma rotina prévia que já tinha, né? Às vezes não fazia atividade física, então fica muito difícil nesse começo ou na rotina do seu dia a dia, da alimentação, da suplementação. Então a gente sempre está ali, né? Consulta a consulta, relembrando da importância para que ela realmente fidelize esse acompanhamento e faça realmente o que é necessário para a gente ter uma gestação segura, né? E mais saudável. Mas o que eu falo muito também, até durante as consultas pré-natais comigo, né, é que às vezes a gestação é justamente esse período que você tem para mudar mesmo, né? A oportunidade que você tem, já que não é só por você mais agora, né, é pelo seu filho também. Então, às vezes, dá aquela forcinha ali para puxar para ir para a academia, para puxar para ter uma alimentação melhor e regular mais, né, com relação a isso. Então, acho que elas terminam se adequando bastante. Se adequando. Né? Aí, doutora Vanessa, a gente nota, eu já enfoquei por algumas vezes agora, há um número crescente de crianças nascendo de forma prematura e também um número muito grande de crianças obesas. O que a senhora e a pediatria está fazendo para salvar as nossas crianças? E aí, doutora? Na verdade, assim, o parto prematuro, daí existem várias causas, né? Uma delas, como a Sabrina falou, a questão de comorbidades maternas, então alguma doença, alguma coisa específica que aconteceu durante a gestação ou que a mãe tenha mesmo, que possa ocasionar. Às vezes, alguma infecção pode levar ao parto prematuro também. Às vezes, de forma espontânea também pode acontecer, né? Mas realmente são as exceções, a maioria dos casos são bebês de termo mesmo, que a gente chama, né, que são aqueles que nascem de 37 semanas para frente. E com relação à obesidade, assim, é algo como a gente volta mais uma vez ali para a gestação.
Então, existem muitos estudos com relação a isso, da alimentação da mãe, né, durante a gestação. Então, o ganho de peso excessivo durante a gravidez, já é sabido que isso aumenta o risco de obesidade no futuro. As crianças também que têm o aleitamento materno, né, elas também reduzem o risco de obesidade e risco cardiovascular também no futuro. E a própria alimentação mesmo, que a gente sabe a partir dos 6 meses com a introdução alimentar, né, a forma como essa introdução é feita, os alimentos que são utilizados, isso também fala muito sobre como vai ser o futuro da criança, né? E a questão também do uso de açúcar, que é algo que hoje a gente bate muito em cima, né? De tentar não expor essas crianças, pelo menos ali nos primeiros 2 anos de vida também ao açúcar, e deixar essas guloseimas aí para eles conhecerem depois. Nós vamos ver na próxima tela tema que o Alisson irá lançar e uma pergunta à doutora Sabrina eu irei fazer aí no contexto. Maiores preocupações em relação ao parto humanizado. Doutora, vê um pensamento aqui. Vamos pensar no parto humanizado normal. A mãe se prepara para aquela finalidade de ter um parto normal. Mas muitas vezes chegou a hora H e não poderá ser normal. E aí, doutora? Há uma frustração da mãe ou o ato de ser mãe supera tudo isso? Que pergunta linda, doutora. Diga aí, doutora. É verdade. Então, eu acho que isso vem muito desse preparo dessa mulher, né, durante o pré-natal, esse conhecimento que ela vai adquirindo durante todo esse processo e essa confiança que ela tem, né, na equipe dela, né, quem vai estar assistindo ela, sabendo que vai ser feito o que precisa ser feito. Então, se houver uma necessidade, né, de indicação de cesárea por, né, um mal-estar, por exemplo, um batimento cardíaco do bebê que deu alterado, ou se realmente não existe a possibilidade de evoluir para um parto normal, é importante que aquela paciente seja esclarecida, né, naquele momento, né, não só indicar, explicar para ela por qual motivo, a partir dali, não é mais seguro dar continuidade. E isso traz um acalento, mas existem sim aquelas pacientes, né, que não tinham na mente aquela possibilidade ainda de ir para uma cesárea, e isso a gente vem trabalhando muito durante o pré-natal. Entender que a gente só vai saber se vai acontecer mesmo quando acontecer. Então, até ali, os finalmente, a gente não tem a certeza que isso vai acontecer. A gente vai, né, sem dúvidas, trabalhar e nos, assim, dar o melhor para que isso aconteça, porque muitas vezes vai muito além, né, de um sonho, né? É uma expectativa muito grande dentro desse processo. Mas explicar isso, mostrar para ela que realmente chegou ali no limite, que não dá para dar continuidade, eu acho que isso vem, né, sendo muito mais acolhedor e muito mais assim, humano mesmo, de dar continuidade ao processo. Então, a paciente ela tem que entender isso, que o propósito não é um parto a todo custo, o propósito é entregar uma mãe e um bebê saudáveis, né, super bem, para que... E depois eu acho que isso eu vi muito depois da maternidade, que no meu primeiro parto, eu ficava muito, eu quero muito, e acabou indo para uma cesárea intraparto, e aí quando aquele bebê chegou ali, que eu vi, eu digo, meu Deus, ali é só uma via de parto, né? Não é o finalmente. O finalmente é isso aqui, né? Um bebê no colo, amamentando, saudável, é isso que importa. Né? Então, passar isso, né, para essas pacientes, eu acho que é a melhor forma de mostrar, né, que a gente realmente não tem domínio de definir via de parto, mas sim de ir para o processo e dar o melhor e ela entender que realmente se doou por completo e não foi nada que deixou de fazer que essa via de parto, né, foi mudada, né, se por acaso não aconteça. Doutora Sabrina e doutora Vanessa, é uma chuva de perguntas aqui, as pessoas elogiando. Ainda nesse contexto, doutora Sabrina, aqui a gente não cria polêmica, aqui a gente salva vidas. Mas eu tenho que perguntar, há um excesso de cesarianas no Brasil? Ou seja, vários desses partos poderiam ser partos normais? Sim, e a gente entende assim, o Brasil é um dos maiores países assim de cesárea, né? Ele tem o maior índice de cesárea de todo o mundo, mas isso vem muito cultural, né? Por exemplo, se a gente perguntar hoje para aquela paciente que não tem muita informação qual a via de parto que ela escolheria no começo
do pré-natal, muitas vezes ela vai dizer cesárea. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento, não existe uma cultura para falar disso. E que vem mudando, né? Nos últimos anos, a gente vê muito mais paciente desejosa dessa via de parto. Mas por quê? Porque está mudando essa rotina, a informação está aí, né? A gente tem Instagram, a gente tem internet, para passar a informação com qualidade. Então, foi meio cíclico, né? Parto normal, depois muita cesárea, e agora voltando o parto normal novamente. E que bom, tendo, né? uma cultura maior, sim, do parto normal. Agora, isso é sensacional, viu, doutora? Que coisa boa. E a senhora e a doutora Vanessa também são baluartes dessa história. Doutora Vanessa, o sobrenome da senhora é internacional. Quais são as suas ligações aí com outros países? Não, só o sobrenome mesmo, não só tem o sobrenome, outra ligação, não. Mas assim, eu nunca tinha assim ouvido esse sobrenome. Muito lindo, muito atípico, como a senhora também, e o saber adquirido é sensacional. Obrigada. Mas é um sobrenome com descendência italiana. Italiana, eu disse. Meus bisavós, mas agora não temos mais nada fora do país, não. Nesse momento dessa entrevista, estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master, no segundo bloco, uma entrevista maravilhosa. E o mundo pet, ele sempre está muito em voga aqui no nosso programa. É por isso que eu vou falar de outro patrocinador de excelência nessa área. Eu me refiro ao doutor Edson Mauro. Vocês vão notar que o doutor Edson, que tem a clínica que leva o seu nome aqui em João Pessoa, é considerado um dos maiores veterinários do Brasil. Está aí a logo da nave, Núcleo de Atendimento Veterinário Dr. Edson Mauro. Inclusive o Dr. Edson, que vai aparecer na sequência, ele é um cirurgião da área pet extraordinário. É isto mesmo que eu estou a dizer. Ele já foi entrevistado aqui no Saúde Master, virá em outras oportunidades aqui. E olhem aí o Dr. Mauro. Dr. Mauro já traduz segurança. Quando a pessoa chega com o seu animalzinho de estimação na nave, na clínica do Dr. Mauro, ele tem aquela visão extraordinária. É uma coisa incrível. Ele já diz, ó, deve ser isso. Vamos fazer isso. Trabalha muito com a prevenção. E se tiver de operar, ele opera de uma maneira incrível, porque lá na nave, vocês vão ver na sequência, tem inclusive internação 24 horas para várias patologias. Essa daí ocorre muito. Eu estive na clínica, a ruptura de ligamento cruzado. Os gatos gostam de saltar, mas às vezes ocorrem acidentes. Nos cachorros também. Mas quando você chega na nave, você encontra a solução. Portanto, quando o ato é cirúrgico, toda a estrutura nas variadas patologias. Quando a ação é preventiva, você tem toda uma equipe integralmente à sua disposição. Vocês estão vendo algumas patologias que atingem o universo pet. E uma coisa muito interessante, atenção ao que eu vou dizer. Já são cerca de 170 milhões de animais de estimação no nosso querido Brasil. Por isso que dizemos, o Brasil realmente é um país continental. Muitas pessoas já estão falando em mês de outubro, uma das maiores cobras do mundo vai estar aqui, junto com o Silvanei, do Répteis da Caatinga. Isso é o comentário na Paraíba inteira. A cobra é uma serpente asiática rara. Ela pesa 118 quilos e tem 7 metros. Ela não cabe toda aqui no estúdio. Uma parte dela vai ficar aqui do lado de fora. Qual é o meu intuito? Falarmos da preservação, mostrarmos esses animais que são criaturas de Deus e fazer um bloco espetacular. Portanto, qualquer ação que você precisar na área pet, você vai lembrar da nave e, consequentemente, do excepcional
como é muito conhecido, doutor Mauro. Nós estamos no segundo bloco, aqui tudo é ao vivo, aprendemos a fazer, estudamos para isso, pesquisamos, nos aprofundamos com a doutora Sabrina, que é ginecologista extraordinária, e a doutora Vanessa, da área da pediatria, com várias habilidades. Vamos ver a próxima tela que aparecerá para essa nossa conversa. É muito importante falarmos que quando fazemos a pesquisa e são geradas essas temas, já é um anseio da população. Quando as doutoras respondem um tópico, estão tirando a dúvida e tirarão de milhares de pessoas, porque o programa não acaba nunca. Daqui a pouco será compartilhado e aí vira uma loucura. Doutora, quando o parto humanizado não é recomendado. E aí, doutora Sabrina? A gente estava até conversando sobre isso e a gente entende que todo parto ele pode ser um parto respeitoso e acolhedor para toda paciente, em qualquer serviço, né, em qualquer momento, seja num procedimento de urgência, uma cesárea de urgência, ou um parto que acontece, por exemplo, né, na triagem de um hospital. Então, todo parto ele pode ser acolhedor e pode ser respeitoso. O que muitas vezes a gente precisa entender é que aquelas pacientes que apresentam comorbidades, a gente não pode aguardar, por exemplo, o bebê dar sinais que está maduro para que a gente comece, né, a conduzir esse acompanhamento do parto, essa assistência do parto. Porque muitas vezes a paciente, por exemplo, que tem diabetes, hipertensão, tem trombofilia, a gente não pode deixar passar muito as semanas. Normalmente, estatisticamente falando, as mães elas deflagram esse trabalho de parto por volta ali das 39 para 41 semanas, a grande maioria. E algumas pacientes, se existir alguma descompensação em que o bebê não esteja confortável naquele ambiente, a gente não pode aguardar esse tempo, porque é mais risco, é menos seguro do que antecipar um pouco o parto, seja por uma indução, por exemplo. Não necessariamente precisaria ir para uma cesárea. Né? Normalmente não. Então, a gente pode estimular para que esse bebê consiga vir antes realmente desse prazo aí de 41 semanas. Doutora Sabrina, eu vou ter que fazer outra pergunta que vale também para a doutora Vanessa na sequência. Doutora, vamos pensar nos menos favorecidos, vamos pensar no SUS. Se uma mãe gestante chega agora no SUS, ela vai se deparar com profissionais que vão saber orientar um parto humanizado, porque uma consulta no SUS há 11 anos que custa R$11. E aí, doutora? O que fazer, doutora? Isso, a gente sempre fala que existe uma equipe multi, né, nesse processo de aprendizagem, de acompanhamento e de assistência do parto. Então, muitas vezes as consultas ficam limitadas àquela passagem ali de exame, checar se está tudo bem, peso, a ausculta do bebê, e essa informação acaba passando realmente um pouco desapercebido e pela demanda muito desses profissionais do SUS, acaba não dando tempo de repassar esse conhecimento. Então, a gente pede para que essas pacientes, né, que não conseguem isso em uma consulta de pré-natal, que busquem isso através, por exemplo, de outros profissionais, como doulas, enfermeiras obstétricas, Instagram, né, de pessoas assim que são confiáveis, porque às vezes a informação é muito solta na internet e a gente precisa ter uma segurança do que realmente é importante, né? Planejar esse cenário do parto. Eu vou parir, por exemplo, no SUS, então eu preciso entender como é esse processo para chegar lá, como é esse ambiente, quais os hospitais que eu posso ir, né? Como vai ser lá, se eu posso entrar com uma doula, que normalmente já é liberado, doula, acompanhante. Então, saber disso é fundamental. Planejar, né? Eu acho que quando a gente vai para um momento desse, quando a gente já sabe o que a gente vai passar, isso deixa a gente muito mais seguro e não traz aquela ansiedade de o que eu vou encontrar lá. Então, fazer visitas às maternidades, né, para esse dia, é muito comum e vem acontecendo bastante, né? Realização dessas visitas antes mesmo do parto acontecer. É o que a gente estava conversando, a informação que faz toda a diferença, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, tem muito acesso mais fácil, né, à informação de qualidade. E também aproveitar, mesmo na correria do SUS, tentar tirar suas dúvidas, tentar perguntar durante as consultas. Pega uma informação com uma doula, por exemplo, que ajuda muito também e que pode ajudar nesse processo até de argumentar também, se caso
alguma coisa aí saia da linha. Saia da linha. E eu tenho certeza e exatidão no que as doutoras acabaram de falar, que chegou o momento até de fazer um link com a história da doutora Vanessa. Nessa semana, para que todos tenham ideia, eu fui ajudar uma pessoa hospitalizada, mais precisamente no Hospital Municipal lá em Cabedelo, uma pessoa que eu não conheço, mas eu fui lá tentar ajudar e ajudamos. E nesse contexto de ajuda, quando eu estou lá dentro do Hospital Municipal em Cabedelo, é quando eu olho a doutora Vanessa. E a gente passa, com 4 anos e muitas entrevistas, a ter também um olhar clínico, viu, doutora? Aí eu percebi na doutora um talento. Eu percebi porque nós somos inteligentes. E de pronto eu cheguei e fiz o convite, que agora se concretiza, para a doutora Vanessa estar aqui. Aí, tudo certo, tudo combinado. Eu já vinha reiterando o convite para a doutora Sabrina. E lógico, o tempo, as tarefas, as ações clínicas, cirúrgicas e por aí vai, tinha que chegar o tempo de Deus. Foi quando a doutora Vanessa disse: nós somos amigas, trabalhamos inclusive em parceria. E surgiu esse momento único na TV mundial. Não é isso, doutora Vanessa? Sensacional, né, doutora? Isso mesmo. Como a gente falou, uma coincidência, né? Mas que conseguiu aí juntar um dia que eu e Sabrina estava de folga e conseguia vir aqui falar. Mas é super importante também, eu acho, porque é como você falou, a gente trabalha muito junto, né? Hoje em dia, acho que a obstetrícia, a pediatria, assim como a equipe multi que a gente fala, né, a fisioterapia, a doula, a gente trabalha muito junto nesse processo do parto, né, do pré-natal, do parto, do pós-parto. E para as mães também, ter essa equipe, uma equipe de confiança, isso é muito importante, deixa ela infinitamente mais tranquila, para que, se de fato alguma coisa acontecer, ela saber, como a Sabrina falou, né, se tiver que ter uma indicação de cesárea, ou se tiver que ter uma indicação de alguma intervenção com o bebê também, ela confiar e saber que aquela pessoa ali vai fazer, de fato, apenas o que for necessário, né, e quando for necessário. E, doutora Vanessa, até para enfatizar nesse grau de sinceridade com o público, essa senhora, né, que está em tratamento, é um problema grave, né, que estava sendo bem atendida lá no Hospital Municipal de Cabedelo, ela precisava de uma ação mais direta a nível da cardiologia. E nós conseguimos a transferência, um pessoal muito carente, né, de recursos. Ela agora já está em outro hospital, vai fazer um cateterismo, creio, nessa próxima semana. E são as ações de Deus, né, que agem nas pessoas e propiciam essas ações. E o que está acontecendo, obviamente, neste instante, nesse minuto, nesse programa e em todas as edições do programa Saúde Marte. Vamos ver a próxima tela-tema para que a doutora Sabrina possa argumentar, avisar e também alertar. Doutora, eu fiz um programa só sobre esse primeiro tema, para ver a importância. A pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que é outra coisa gravíssima, e a prematuridade, que até já comentamos. Doutora, esse é um pacote explosivo. O que fazer, doutora, para prevenir? Muito, né? E a gente vem acompanhando muitas pacientes que acabam deflagrando durante, né, o pré-natal essas comorbidades. E a gente precisa realmente de um cuidado maior, né? E uma visão também multiprofissional, né? A paciente, por exemplo, que tem, às vezes, é algo que não acontece
na gestação em si, mas ela já existe uma predisposição genética para que ela deflagre esse tipo de patologias, né? Então, a gente precisa de um cuidado redobrado, né, quando as pacientes apresentam essas comorbidades, lembrando que isso tem repercussão direta para o bebê e para a mãe. A gente sabe que a morte e mortalidade está relacionada com essas complicações que acontecem durante a gestação, essas comorbidades que acontecem, e aí a gente precisa ter uma atenção especial. Por exemplo, a pré-eclâmpsia ela é rastreada ali no primeiro trimestre, né? A gente faz um ultrassom, vê uma alteração e a gente já ajusta a alimentação dessa paciente, já entra com medicação para que esse risco de pré-eclâmpsia ele não aconteça lá na frente. Então, realizar os exames, né, que estão no protocolo de assistência ao pré-natal, eles precisam ser realmente feitos. Além dessa alimentação que muitas vezes a pré-eclâmpsia ela é deflagrada com o aumento da pressão, que acontece muitas vezes com o aumento de peso, que vem junto de uma diabetes, e muitas vezes as pacientes têm tudo isso junto, né? Tem pré-eclâmpsia, tem diabetes, tem um risco aumentado de prematuridade. Então, a gente precisa estar ali, né, muito atento para que não só aquela demanda ali de exames aconteçam, mas como essa paciente está se comportando, se ela consegue fazer essa alimentação adequada. É uma abordagem mensal, né? Conseguiu se alimentar bem, como é que está a atividade física, como é que está seu sono, né? Tudo isso está ali envolvido nesse processo de pré-natal mesmo. Então, a gente precisa de um cuidado muito maior, porque aumentam-se os riscos para a mãe e para o bebê, diminui o tempo de gestação, às vezes os bebês precisam nascer antes do tempo, porque a pressão está muito elevada, o bebê não consegue crescer adequadamente dentro do ventre. Então, a gente precisa estar mais atento para essas pacientes, já na primeira consulta, observando se ela tem riscos por conta da sua rotina, ou por conta de um histórico, por exemplo, de ovário policístico, se ela já tem, né, história de trombo na família. Então, tudo isso é abordado para que a gente consiga, né, dar realmente o que essa paciente precisa para que isso não aconteça. Ótimo. Eu queria, Alisson, a próxima tela aí, na dinâmica da sequência, estou muito ansioso pela próxima tela, porque eu vou perguntar à doutora Vanessa. Doutora, condutas antigas que não se usam mais na pediatria. Lógico, é um assunto muito amplo, mas pontualmente, o que é que a senhora poderia dizer? Eu sei que a vida é feita de mudança, e a ciência também, e a medicina também, e o ser humano também. E aí, doutora? Sim, é mais como você disse, né? São estudos mesmo que vão tendo atualizações, puxando, assim, é bem amplo, como você falou, mas puxando um pouco para o nascimento, né, que é o que a gente está falando aqui. Existem algumas culturas, na verdade, mitos, assim, que muita família vive, né? Primeiro, eu acho que com relação a tanto parto vaginal normal, né, quanto a cesárea, que muita família, muita mãe acha que não vou poder pegar meu bebê no colo se for cesárea. Isso aí é uma coisa que inclusive, um dos medos, eu acho, né, de muita mãe de ir para o parto cesárea, mas isso é uma coisa que a gente faz de rotina. O bebê nascendo bem é o que eu sempre falo. O importante é que o bebê nasça bem. Estando tudo bem, tudo pode acontecer da mesma forma que no parto vaginal. Então, o bebê pode ser colocado no pele-a-pele, pode ter o golden hour com a mãe, pode amamentar também na sala de parto. Então, isso às vezes é um mito assim que termina passando e muita mãe acha que não pode ser feita, né? Além disso, acho que outra coisa que antigamente se fazia, né? Todo bebê era aspirado assim que nascia para tirar a secreção. E hoje em dia também o manual de reanimação já mudou bastante, então a gente só realiza isso em último caso, quando realmente a criança tem bastante secreção e aquilo ali está impedindo ela de respirar bem, é que a gente precisa fazer essa intervenção, né? Então, assim, hoje em dia a gente cada vez tende a ser o menos intervencionista e fazer o mínimo de... assim, deixar ao máximo, né, a criança com a família ali, que aquele momento é deles, né? Na verdade, eles são o protagonista e o bebê nasceu ali, tá louco para ir pro colinho, né, da mamãe e do papai. Doutora Sabrina Melo, ginecologista e mastologista. Doutora, nós estamos chegando quase no final dessa edição extraordinária e tem um momento de Deus para tudo. Nós temos toda uma ligação, vamos dizer assim, que se tornou familiar e que agora eu vou falar, porque
A doutora Sabrina, ela diretamente participou, obviamente, de todo o contexto do nascimento da Liz. Eu sou tio-avô, é assim que chama, né? Eu não entendo muito dessas coisas, viu, doutora? Mas eu sei que eu sou tio-avô e a Liz, né, que está, creio, com 2 para 3 meses, que é a menininha da minha sobrinha, da Amanda César. E a doutora Sabrina esteve nesse contexto, inclusive de um parto normal. Portanto, o nosso modo em agradecer na plenitude a essa vida orientada por Deus, nós temos e devemos muito à senhora e à equipe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho aí algumas fotos dentro desse agradecimento. Eu até estava falando com a doutora. Vocês vão ver fotos aí, creio que eu estou com a Liz, né? Olha aí, ó. Dá para notar uma coisa, se puder aí dividir conosco aqui nas telas. Eu não tenho, viu, doutora, muito jeito para pegar em criança. Dá para notar aí, quando é pequenininha, que é o caso, eu fico com um certo receio. Mas isso foi agora, já essa semana, interagi com a doutora. E, doutora, assim, eu quero agradecer demasiadamente a senhora, já em nome de toda a família, em nome do meu irmão, o Cid César, né? Em nome também da mãe da Amanda César, a Liz, que é a coisa mais linda do mundo. Olha aí, a esposa, a produtora que está aqui na minha frente, a Verônica Amorim, também com a Liz. E temos uma foto aí do meu querido pai, que está nos observando aqui. Está aí Heraldo César, cheio de saúde, o criador do maior São João do mundo de Campina Grande, com a Liz. E aí está a mãe, a Amanda César. Doutora Sabrina, assim, muito obrigado de coração, assim, já aproveitando o agradecimento, as suas palavras finais, e eu queria também, por favor, que a senhora se sentisse muito à vontade em dizer do Instagram, aonde a senhora atende, e repito, o contentamento no coração de toda a família, por não dizer, é grandioso. Eu só posso dizer à senhora, muito obrigado e que Deus abençoe sempre, para que a senhora continue sendo essa excepcional mãe, essa grande mulher e extraordinária médica. Meu Deus, muito obrigada, eu que agradeço. A alegria é imensa em fazer parte agora também um pouquinho da família de vocês, né, nesse momento que é, sem dúvidas, um marco, né, e foi um parto muito lindo, né, a família toda esperando ali do lado de fora, e quando nasceu todo mundo entrou e chorou. Foi assim, emocionante de ver, né, esse vínculo e essa união familiar que vocês têm, muito especial mesmo. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço por Amanda ter entrado lá no meu consultório e eu consegui realmente, né, fazer parte desse momento. E a gente está aqui, né, à disposição de vocês, né, o que precisar, a gente está lá no Instagram, né, Sabrina Mello, @doutora Sabrina Mello. Eu estou atendendo na Iluminare, que é a clínica, né, lá no Eco Business Center, e precisando de mim, né, estou à disposição. Muito obrigado. Doutora Vanessa, doutora, assim, o meu agradecimento, eu sei que teremos outros momentos aqui no Saúde Master, não resta dúvida, não faltarão assuntos diversos, né, doutora, para salvarmos vidas. Doutora Vanessa, as suas palavras finais, fique à vontade para dizer da clínica, onde atende, redes sociais, e assim, o nosso encontro, como tudo que ocorre aqui, são bênçãos de Deus nas nossas vidas e, por não dizer, de todos os telespectadores que, através da informação que as senhoras prestaram, serão agentes repassadores e irão também salvar vidas. Muito obrigado, doutora. As suas palavras finais. Eu que agradeço a oportunidade também, tanto estar aqui com você na TV Master, como com Sabrina também, que é uma profissional maravilhosa. Espero ter outras oportunidades também, tá certo? Eu também estou lá no Instagram, é vanessamaropo.pediatra.
E atendo na Unikids, que fica ali no Empresarial Atlantis Office, na Epitácio Pessoa. Unikids, né? Isso. Tá, joia. E o trabalho lá no hospital a nível do SUS, né, doutora? Isso, eu trabalho na Frei Damião, como neonatologista, né, na parte de UTI neonatal, no SUS e lá em Cabedelo, no pronto-socorro. Doutora Sabrina, a clínica da senhora é em que local, em que endereço? É no Eco Business Center. No Eco Isso. Business. E eu também atendo, né, lá na Frei Damião. Muito Sou bacana. plantonista de lá. A gente termina trabalhando muito no HNSN, na Clinepa, na Unimed também, nas Ou salas de seja, parto, né? o tempo sempre destinado, tanto clinicamente como cirurgicamente, para salvar vidas, né? E que mais partos humanizados e, se possível, normais venham, não é, doutora? Com certeza. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós estamos, nesse momento, encerrando uma edição extraordinária, como todas, eu posso dizer, nesses 4 anos de programa Saúde Master. Lembrem de compartilhar no YouTube, em TV Masterplay, para que possamos dizer com toda exatidão na alma: nós salvamos vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e aguardem as edições sempre inéditas, exclusivas e ao vivo do programa Saúde Master.